A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a lição de número 8, a lição da nossa escola bíblica dominical. O título é A Lei e os Evangelhos Revelam a Pessoa de Jesus. O nosso textuário está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Glória a Deus, né? Verdade prática, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, e Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. E nós temos aqui o nosso comentário e nós vamos antes fazer aquele pedidinho de sempre. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E também, se você gostar do vídeo, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos, com seus grupos, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Deixa seu comentário de onde você é. Nós estamos orando aí, não estamos só pregando, orar também, né? Então, se quiser, você deixa aí de onde você é, compartilhe, nos ajuda aí, tá bom? E dá um toquinho no sininho, para você sempre receber as notificações dos novos vídeos. Também, antes da gente entrar na lição, eu quero aqui apresentar os meus livros da minha autoria. O primeiro livro é O Cristão, a Igreja e o Mundo. O segundo livro é Subindo os Degraus da Fé, e o terceiro livro aqui é Penetrando nas Profundezas do Espírito. Você que quer melhorar a sua comunhão com o Espírito Santo, essa obra vai te ajudar. E o Batalha Espiritual, os Santos em Guerra. Todo crente aceitou Jesus, está na guerra, né? E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Esse livro vai te ajudar muito, certo? Você quer crescer na fé, esse livro aqui, Subindo os Degraus da Fé, vai te ajudar muito. Como adquirir? Eu vou deixar aí na descrição aí desse vídeo, você vê aí embaixo, o número do meu Zap. E pelo Zap você se comunica comigo e a gente vê como é que esse livro vai chegar na tua casa pelo correio aí, na sua mão. Entendeu? Você liga, se comunica, você pode acertar comigo pelo Pix, pelo número da minha conta, e esse livro vai chegar na sua casa e vai ser uma grande bênção. Esses livros são simples, servem tanto para quem é crente antigo, como serve também para novo convertido, até para quem não é crente, ele é ótimo, ok? Deus te abençoe. Então vamos aí entrar na nossa lição, tamo junto. Bem, a lei e os evangelhos, eles pertencem respectivamente, a lei ao Antigo Testamento e o evangelho ao Novo Testamento, mas eles são livros sagrados e todos eles são de origem divina e integram o que? O cano. O que é o cano? O cano são a coleção de livros sagrados, que é a Bíblia toda, 66 livros, ok? Nós já estudamos isso aí em outra lição, ok? Então, tanto o Velho Testamento como o Novo, eles têm a mesma autoridade, entendeu? A mesma regra de fé e prática, porém com funções distintas e diferentes, né? Nós não vamos agora querer viver igual vivia o povo de Israel. Mas de qualquer forma, assim como eles serviam a Deus com a luz que eles tinham recebido no Velho Testamento, hoje essa luz foi ampliada, né? Através de Jesus estamos vivendo na dispensação da graça e hoje nós estamos, né, em melhor condições, servindo a Deus. Sendo que a questão do Messias é um cumprimento do Velho Testamento, ok? Então, graças a Deus, né, que toda a lei, tudo aquilo que foi esboçado na lei, o plano da redenção em Cristo, foi confirmado nos Evangelhos, que nós vamos estudar agora, juntamente com o Pentateuco, ok? Então vamos lá, o Pentateuco, a lei de Deus. Então, o Pentateuco, ele é os 5 primeiros livros da Bíblia. É o Gênesis, é o Êxodo, é o Levítico, é Número e é Deuteronômio. Então esses são os 5 livros da Bíblia que são chamados de Pentateuco, porque são 5 livros. Mas também, muitas vezes, ele é chamado da lei, livro da lei. Assim como o Novo Testamento também,
às vezes o Novo Testamento, né, na Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, às vezes é chamado de lei. E a lei pode ser também referida a todo o Velho Testamento. Ok? Então, sempre pode ser essa diferença que tem, mas no final é tudo a mesma coisa. Repetindo, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, muitas vezes ele é chamado de lei, livro da lei. E muitas vezes lei é chamado todo o Velho Testamento. Ok? Bem, vamos lá. Número 2 aqui. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Tá? Primeiro, aspectos morais, que possui validade permanente para todos os povos, como os 10 mandamentos, né? E cerimoniais, aqui trata o que? Da liturgia religiosa dos judeus, inclusive os sacrifícios, né? E também civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então Deus viu, quando Deus deu a lei, no coração de Deus, os israelitas não entendiam isso, mas Deus ali estava mostrando que um cuidado. Aquele povo, ele viveu no Egito, aqueles anos todos, como escravo, né? E eles não aprenderam as boas maneiras, não aprenderam a respeitar um ao outro como devia. Então Deus, o que Deus fez? Deus tirou eles do Egito, levou para o deserto, chegou lá no deserto, ele deu a lei para mostrar a eles como eles deveriam viver e como eles deveriam adorar a Deus, certo? É igual a gente quando vem do mundo, né? Nós viemos do mundo, muitos adoravam outros deuses, outros estavam no espiritismo, estavam na bruxaria, outros numa vida completamente social errada, na prostituição, na mentira, 7-1, entendeu? Outros viviam na cachaça, bebendo, outros viviam na prostituição. Então, adorando outros deuses, né, na idolatria. Então, quando a pessoa vem para Jesus, ele tem a Bíblia para ensinar a ele como Deus quer ser servido. Entendeu? Porque ninguém pode servir a Deus do jeito que quer, não. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua sociabilidade, cada um tem seu modo de vida, mas a forma de servir a Deus é de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia está aqui para nos mostrar como Deus quer ser servido. Então Deus tirou o povo do Egito, levou para lá e ensinou a eles: olha, eu quero que vocês me sirvam dessa maneira. E Moisés deu a lei a eles. Eu quero a lei cerimonial, eu quero como eu quero a liturgia do culto. Eu não quero que vocês me adorem de qualquer maneira, eu vou ensinar vocês como eu quero, né? E também eu quero que vocês, como eu quero que vocês respeitem os direitos dos outros. Eu vou dar a vocês direitos e deveres e direitos. É a lei civil. Então, aquele povo escravo precisava ser modelado. Mas muitos, infelizmente, se revoltaram, não deram ouvido à palavra de Deus e perderam a bênção. Entendeu? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer ensinar a gente. Quantas pessoas vêm para a igreja, aceita Jesus, mas não quer saber de Bíblia e fica servindo a Deus do seu jeito. Mas Deus tem que ser adorado do jeito dele. E o jeito dele está aqui. Entendeu? Tem que ler a palavra. Ok? Então, isso aí é a grandeza da lei. Deus vê todos os aspectos. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de lei da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual, a sua autoridade divina. Então a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Então, a lei que Deus deu para o povo, em vários dos aspectos, tanto social como espiritual e como a liturgia do culto, tudo isso que é uma coisa santa, não é uma coisa bagunçada, desorganizada. Você lê o livro de Levítico, você vê a ordem, como tinha que funcionar as coisas. Aonde tem desordem, Deus não está. Foi o Espírito Santo, às vezes tem uma desordemzinha, alguém fala, bota a culpa em Deus. Foi porque Deus quis. Não, Deus não quer desordem. Você olha como a lei veio, como a lei devia ser obedecida e como ela devia ser feita, como era o sacrifício de animais,
tudo isso dentro de uma ordem perfeita, entendeu? Não era fácil. Então, a lei era uma coisa grande, no sentido de grandeza. Não é uma leizinha para fazer isso, não. É algo que era santo, separado, bem organizado e que tinha o objetivo final de adorar a Deus. E todo o benefício que a gente faz de adorar a Deus retorna para nós. Não é que Deus anda carente de adoração. Não, Deus não. Deus, se tu adorar Ele, Ele é Deus. Se tu não adorar, Ele é Deus. Quem adora a Deus é que é recompensado com a alegria, com a nova vida, com paz. É isso que, quando a gente termina de adorar a Deus, quem está feliz é a gente. Entendeu? Deus se sente bem quando tu adora Ele, mas Ele não é carente da nossa adoração, da nossa obediência. Ele é Deus mesmo, acabou. Vamos lá. Contudo, né, a gente vê que a lei era santa. Número 3 aqui, a lei e a fé cristã. As escrituras afirmam que a função da lei era o quê? Transitória. Né? Ela foi dada para revelar o pecado. Porque, olha só, se não tiver lei, por que mentir é pecado? Porque a Bíblia diz que mentira é pecado. Mentira é do diabo. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Roubar é pecado? Por quê? Porque a lei diz, não roubarás. Entendeu? Então, se não existisse lei, não tinha pecado. Você ia transgredir o quê? Mas Deus deu a lei para dar um freio no homem. A lei. O homem é pecaminoso. O homem é incentivado a pecar. Então a lei é para corrigir ele. Entendeu? A lei foi dada por causa do pecado. Que se não existisse pecado, não tinha lei nesse sentido. Mas como a gente é pecador, então tem a lei. Então a gente tem que guardar a lei. Então ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da lei, da graça. Porque a Bíblia diz, toda alma que pecar, ela morrerá. Então o homem que vive em pecado, ele está morto espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus é viva. Porque o homem está morto espiritualmente. Para ressuscitar alguém espiritualmente tem que ser algo vivo. É por isso que a palavra é viva. Entendeu? É isso aí. Então a gente precisa entender isso. Então a lei foi dada para revelar o pecado. Certo? Então toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o que acontece? Através de Jesus, ele é ressuscitado espiritualmente. Paulo não escreveu? Se já ressuscitaste com Cristo. É a ressurreição espiritual. O homem está morto em seus delitos e pecado. Entendeu? O homem sem Deus está morto. Aí, por quê? Porque a lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, fisicamente vai chegar o dia, mas espiritualmente está morto. Aí vem o quê? A palavra de Deus, o arrependimento, a fé. Aí o homem é ressuscitado espiritualmente e ele se torna o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a gente sabe que é pecado porque a lei revela que é pecado. A lei veio para isso, para revelar o pecado, entendeu? Mas Jesus veio o quê? Para libertar a gente do pecado, entendeu? Então, a lei proíbe de pecar, mas a graça tira a vontade de pecar. Guarda isso. A lei proíbe de pecar, não pecarás. Mas a graça tira a vontade de pecar. À medida que você aceita Jesus e vai crescendo na graça, no conhecimento, você vai perdendo a vontade de pecar. Aqueles pecadinhos que você adorava, vai deixando, você vai apanhando nojo dele. É porque, vou repetir, a lei proíbe de pecar, mas a graça tira a vontade de pecar. Ok? Então é isso aí. Por isso que é bom estar vivendo na graça de Deus. A lei teve seu tempo, agora estamos na dispensação da graça. Bem, desse modo ninguém pode ser salvo pelas obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras da lei. Por melhor que ela seja, para Deus é trapo de imundície. Entendeu? Não adianta. Então Deus, a obra da redenção, pode ler lá em Gálatas 3,13, que Jesus nos libertou da maldição da lei, como? Fazendo-se maldição no nosso lugar. Entendeu? Jesus foi lá e morreu se fazendo maldição no nosso lugar. Então por isso que a Bíblia diz que Jesus nos livra da maldição da lei. Você lê lá depois em Gálatas 3,13, ok? Isso aí é que é importante. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele inaugurou o quê?
a dispensação da lei, da graça. Moisés inaugurou a dispensação da lei, Jesus inaugurou a dispensação da graça. Mas isso aí não significa que, né, só o Novo Testamento que tem autoridade. Não, a autoridade tem tanto o velho como o novo. Cada um tem o seu tempo. Entendeu? Por quê? Porque os evangelhos foi o quê? Os evangelhos foi o cumprimento daquilo que a lei falou a respeito do Messias. Ok? Então, agora, livre da lei, a gente vive debaixo da graça. E todo aquele que permanece em Cristo, eu disse já, não vive pecando. Então, vamos aqui para a segunda parte. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o conceito de evangelho. Bem, o termo evangelho vem da origem do termo grego, né, evangelion. Quer dizer, o evangelho significa boas novas de salvação. Entendeu? Quando você está falando da palavra de Deus para alguém, você está trazendo uma coisa nova que não existia na lei. Você está trazendo uma novidade, você está trazendo as novas de salvação. Ok? Então, isso aí refere-se à salvação no reino de Deus. Seus autores, os evangelistas, eles são os portadores das boas novas. Ok? Os evangelhos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos porque eles são semelhantes entre si. Pouca diferença, né? São praticamente bem parecidos. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia, enquanto o evangelho de João, o 4º evangelho, mostrava o ministério de Jesus na Judéia, okay? Onde ele começou a operar os seus milagres. Okay? Então, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos tudo é única. Não tem diferença por causa disso, do sinótico para o evangelho de João, de jeito nenhum. A mensagem é única só, cristocêntrica. Está entendendo? Quando a gente fala que os evangelhos são únicos, é no sentido de que são mensagens cristocêntricas, Cristo no centro. Ok? Número 2 aqui, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, a sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar a chegada do reino de Deus. Ok? A palavra reino, ela significa domínio. Vem de uma palavra grega, basileia. Ela significa domínio. Quando Jesus está dizendo que é chegado o reino do céu, está dizendo que é chegado o domínio do céu. Porque em breve, isso aqui já era uma predição, porque em breve, né, o reino vai ser uma coisa só. Esse mundo vai ser dominado por Deus. Né? Jesus vai estabelecer o milênio após a grande tribulação. Certo? Ali vai se cumprir o reino de Deus. Aí depois dos 1000 anos do milênio, aí vem a eternidade, né? Mas isso aí já é uma profecia. Os outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. João já enfatiza que o reino divino não é desse mundo, ok? Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Então, tudo aquilo que os judeus esperavam da parte de Deus, que era o Messias, se cumpriu em Jesus. Lamentavelmente, Jesus foi rejeitado. O que a Bíblia diz? Veio para os que eram seus, o Messias veio para o povo dele, os judeus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram o Messias. Eles esperaram tanto, né? A Bíblia diz lá, logo já em Gênesis, que do homem, né, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, o Messias. Ele veio para os que eram seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam foram feitos o quê? Filhos de Deus, que são os que não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus. Entendeu? Então, infelizmente, o Messias veio, mas foi rejeitado. Mas quem recebe ele, pode ser quem for, vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nele Jesus é apresentado
neles, nos evangelhos, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o quê? O começo do reino, requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. É o domínio de Deus. E quando Jesus falou, o reino de Deus já está dentro de vós, é porque o domínio começa dentro do ser humano. E quando ele nasce de novo, o reino de Deus já está dentro dele, dominando ele. O reino é o domínio. Entendeu? 3 aqui, mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Cristo significa ungido. Entendeu? A palavra ungido no grego é Cristo, no hebraico é Messias. Vou repetir. A palavra ungido no grego é Cristo, no hebraico é Messias. Entendeu? Vamos lá. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer para ser salvo. Ok? Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Não tem jeito. Quem crê e for batizado é que é salvo. Quem não crê já está condenado. Entendeu? E Lucas diz, Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido. Quando Jesus saiu ali da casa de Zaqueu, ele falou que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. No caso específico ali era Zaqueu. Entendeu? E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Quando ele se apresenta ali, a mulher samaritana. Quando ele estava falando sobre a salvação, a mulher samaritana perguntou, quem? Ele falou, sou eu que falo contigo. Que maravilha, né? Que honra para aquela mulher samaritana. E os líderes de Israel rejeitaram isso, né? Os homens que tinham o ensino na mão, a Bíblia na mão, e eles não receberam, perderam a grande bênção, né? Por isso a mensagem da salvação, ela é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. O que João 3,16 diz, o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor, entendeu? A graça divina, todo o mérito que se tem na salvação é de Cristo. Nós não temos mérito nenhum, é de graça. É pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E os evangelhos já começam a revelar essas coisas profundas. Esse evangelho cristocêntrico, Cristo no centro, pregando que o reino de Deus já está presente. Glória a Deus. Então os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e novo nascimento. Então, para ser salvo, começa como? Com a pregação da palavra. Entendeu? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gálatas 3 diz que nós nascemos de novo quando recebemos a palavra e cremos. Nós recebemos o novo nascimento, recebemos o Espírito Santo na nossa vida pela pregação da fé. Está lá em Gálatas 3:1 e 3:3. Nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé quando cremos. O novo nascimento não é uma coisa que tem que nada. Você creu na palavra de todo o coração, se arrependeu dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É o novo nascimento. Ok? Então, nesse sentido, Cristo declarou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas primeiro tem que ouvir a palavra, se arrepender dos seus pecados, acreditar, ter fé, aí Deus opera o milagre da vida eterna na vida da gente. Ok? Então vamos para a parte final. Uma mensagem transformadora. Então, a transformação do caráter.
O caráter é definido assim como uma maneira própria de cada um agir e se expressar, né? Nós conhecemos o caráter de uma pessoa pela forma dele agir, dele falar, pela forma dele viver, né? A sua relação social. Então a gente conhece, imagina o caráter de uma pessoa. Agora, na lei, o decálogo, os 10 mandamentos apresentam as orientações básicas para o viver, para o modo de viver do israelita, ok? Deus dá o quê? Os 10 mandamentos, dá a lei para que a pessoa aprenda como viver. Então Deus dá a lei moral, que nós já vimos, a lei cerimonial e a lei civil, entendeu? Então, na lei moral nós mostramos o nosso caráter no nosso relacionamento com Deus, na lei civil com o nosso próximo. Então o nosso caráter ele tem que envolver a nossa vida tanto no modo horizontal como vertical. Vertical é com Deus, horizontal é com o povo. Amar o próximo como a si mesmo, mas antes amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como, né, eu dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Não tem como, isso aí é hipocrisia. Então a gente tem que entender que o caráter é isso. Vem de um bom relacionamento com Deus e com as pessoas também. Não dá para mim ser bom com as pessoas e não ser com Deus. Não dá para ser bom com Deus e não ser com as pessoas. Então, o nosso caráter, ele envolve todos os aspectos da nossa vida. Ok? Isso aí que é muito importante. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos. Vamos ver aqui, exceto a guarda do sábado, né, que no ensino ali, contudo, a mera observância de código não pode salvar ninguém. Não, eu guardo a lei, eu não bebo, não fumo, não faço isso. Não, isso aí não salva ninguém. Quando aquele homem foi lá, bom mestre, o que devo fazer para me salvar? Aquele judeu rico. Aí Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele falou, isso eu guardo desde a minha mocidade. Então, ele era uma criatura que obedecia os mandamentos à risca, em todos os sentidos, mas não era salvo. Por quê? Porque Jesus falou, ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tu tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. Ele não fez isso, ficou triste. Por quê? Porque, na verdade, amar a Deus acima das coisas, de todas as coisas, não era o caso dele. Por quê? Ele amava a riqueza. Está entendendo? Então, não adianta eu guardar todos os códigos da lei, guardar tudo, mas não amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que nascer de novo. Entendeu? Guardar código não salva ninguém. Nem frequentar a igreja salva. Às vezes a pessoa não é salva e ele pode frequentar culto, a igreja, ele pode louvar a Deus, pode pregar, pode ensinar, pode participar até da Santa Ceia, pode ser dizimista e não ser salvo. Está igual aquele fariseu. Ainda te falta uma coisa. Entendeu? Então, necessário é aquilo que Deus falou Jesus falou para Nicodemo. O que Jesus falou para Nicodemo? Nicodemo chegou lá elogiando Jesus, certo? Era um príncipe do judeu, mas Jesus falou para ele, olha, importa nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, tem que nascer de novo e ter uma vida de santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a mensagem da palavra de Deus é transformadora, mas você tem que dar lugar. Nós temos que dar lugar. Entendeu? Então, desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo, ele produz substancial mudança de caráter no cristão. Então, à medida que você vai dando lugar a Deus, ele vai mudando o teu caráter. Você vai deixando de deixar a desejar. Entendeu? Então, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter divino, humano, aliás. Entendeu? No meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar do caráter e da natureza de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós temos a natureza divina. Essa natureza divina é porque o Espírito Santo habita em nós. E por ele habitar em nós, se nós dermos lugar, ele vai mudando o nosso caráter, nossos pensamentos. Ele vai mudando a gente por completo. Restauração da família. Vamos aqui. A lei e a dissolução do casamento na lei era permitida, né?
Essa concepção banalizava a união conjugal, provocava ruptura nas famílias. Então, na lei devido à dureza do coração das pessoas, Jesus disse que por causa disso, Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio, mas não foi assim no começo, né? Então, nos evangelhos, agora, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel. A visão de Deus para o casamento é essa: não deixar de forma alguma, ok? Então, entre homem e outro detalhe, é uma união indissolúvel, o casamento, e é entre um homem e uma mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. É o veredito de Deus, entendeu? Então, esses ensinos é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está lá em Mateus 19:6. Ok? E as exceções aqui, para uma separação, um dissolvimento do casamento, a Bíblia traz aqui a lógica. As exceções são justificadas em caso de morte. Morreu um dos cônjuges, a pessoa está livre para casar com qualquer um, desde que seja no Senhor. Né? Qualquer um é uma força de expressão. Está livre para casar com quem quiser, mas desde que seja no Senhor. Ok? E em caso de infidelidade também, a pessoa tem o direito de divorciar. E também a disserção do lar pelo descrente. A mulher é casada com uma pessoa que não é crente, ele não quer, a Bíblia diz, deixa aí, entendeu? E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então a Bíblia também, a pessoa se separou sendo por incompatibilidade de gênero, a Bíblia não dá margem para isso, né? Mas isso aí é uma história para outro tempo e nós vamos voltar para a nossa lição aqui. Número 3. Antes eu quero ler aqui, vou repetir aqui. E o mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então, a pessoa tem o direito também de perdoar. É bíblico, né? Isso aí é verdade. Mateus 5, versículo 19 e 44. Mateus 18, versículo 21 e 22, você pode ler depois. Vamos para o final agora, para a gente encerrar. Regeneração da sociedade. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. Ok? O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei, os profetas, está resumido em 2 palavras somente. 2 frases, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aliás, toda a Bíblia se resume nisso. Você tem que amar a Deus acima de tudo, você vai obedecer. Amar ao próximo como a si mesmo. Você também vai saber como se relacionar. Então, Jesus até ensina que a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Essa é a lei. Como é que você gosta de ser tratado? Assim, então trata as pessoas assim. Às vezes a gente quer ser bem tratado, mas não trata as pessoas bem. Às vezes a gente quer uma coisa do nosso jeito, mas tem que ser do jeito que a gente queria para nós. Eu queria desse jeito, então eu gostava dessa... Isso aqui tem que ser o melhor? Tem, então para ele tem que ser também. Então a forma como eu gosto de ser tratado é a forma como eu devo tratar as pessoas. É assim que a Bíblia ensina. Gosta de ser amado, então tem que amar também. Entendeu? Não é venha a nós ao vosso reino nada, não é isso que a Bíblia ensina. Entendeu? Bem, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Certo? Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo?
a todas as nações, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, essa mensagem salvadora, essa mensagem transformadora da palavra de Deus, é a mensagem que nós temos que levar para o povo, através da rádio, através da internet, através da pregação na igreja, através no teu trabalho, na tua casa, aonde você estiver, um campo missionário, aonde você tem uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Entendeu? Os evangelhos é para isso. Veja como termina os evangelhos. Então, essa mensagem é das nações. Que você tem. Por quê? Porque é uma mensagem transformadora. Assim sendo, a igreja fiel, guiada pelo Espírito, ao pregar e viver os evangelhos, torna-se o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Você sabe por que o mundo não se estragou de tudo, como vai ser na grande tribulação? Porque a igreja ainda está presente. A igreja é o sal. Assim como se usava o sal nos alimentos para ele não deteriorar, e o sal conservava o alimento, o mundo está sendo conservado ainda, porque a igreja aqui está. Porque se a igreja não estivesse, esse mundo já tinha acabado. Destruído por si mesmo pelo pecado. Deus já tinha dado um jeito. E também porque a igreja é a luz do mundo. O mundo está numa cegueira espiritual terrível, não sabe para onde vai de jeito nenhum. Mas a igreja na terra, ela é a luz do mundo. Certo? Deus te abençoe, que essa lição tenha falado no profundo do seu coração, e até a próxima lição de número 9, tá bom? Que esse resumo aí possa te ajudar e que você possa ter uma excelente escola dominical nesse domingo. Um abraço, até a lição 9. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dando o teu toquinho aí do lado direito desse vídeo, no nome de Jesus. Um abraço e Deus te abençoe.